segmentos, de vários grupos, de vários núcleos, e esses núcleos, segmentos, grupos têm interesses, vontades, opiniões diferentes sobre a vida, sobre o mundo, sobre o bem comum, sobre a vida em comunidade. E, em geral, essas visões diferentes de mundo conflitam entre si. Ou seja, a ideia de que essa pluralidade que caracteriza o povo na visão de Burke implica visões diferentes e contrastantes da realidade, e que a democracia se constrói mediante essa disputa entre posições diferentes, entre visões diferentes do mundo. Vejam que ele claramente coloca, e essa parte foi até sublinhada por mim, ele diz que é justamente essa disputa de visões contrastantes que gera a harmonia do universo, ou seja, a ideia de que a comunidade avança, que nós nos aperfeiçoamos a partir das diferenças que temos em relação aos demais. E claramente ele faz uma crítica, a sua obra principal, Reflexões sobre a Revolução em França, ele faz uma crítica à Revolução Francesa e aos revolucionários franceses. Ele, obviamente, diz, esses interesses opostos e conflitantes que vós considerais uma coisa tão condenável na sua velha e em nossa atual Constituição, interpõe um freio salutar ou saudável a todas as resoluções precipitadas. Então, percebam aqui já uma primeira ideia, nesse primeiro tópico, na ideia de povo, o povo enquanto unidade, o povo enquanto pluralidade, a ideia de que o povo se manifesta mediante uma única vontade e a ideia de que o povo tem diversos interesses, diversas vontades entre si que conflitam, que se entrechocam, e desse debate se produz a evolução do sistema democrático. Ainda sobre o item povo, a ideia, e esse é um ponto fundamental para que se possa compreender a ideia de Rousseau e dos que o seguem, a ideia de povo em Rousseau é uma ideia muito idealizada, para não dizer romântica, ou mesmo utópica. Rousseau vai estabelecer uma série de condições para o funcionamento da democracia. Esse tópico é retirado justamente do item do contrato social que fala sobre democracia. E ele vai dizer que para haver democracia é necessário, primeiro, um Estado muito pequeno, em que o povo seja fácil de convocar e onde cada cidadão possa facilmente conhecer todos os outros. Em segundo lugar, que as pessoas sejam dotadas de uma grande simplicidade de costumes, que afaste a multiplicidade de problemas e as discussões espinhosas, ou seja, que tenham costumes comuns e simples, uma uniformidade nas classes e nas fortunas, ou seja, ele vai dizer que o ideal é que seja um Estado pequeno, as pessoas se conheçam, grande simplicidade nos costumes, muita uniformidade nas classes e nas fortunas, para que haja uma igualdade presente, ou seja, que as pessoas tenham a mesma classe social, digamos assim, tenham pouco ou nenhum luxo, porque, segundo ele, o luxo e as riquezas acabam corrompendo a sociedade de modo a que haja disputa entre ricos e pobres. Vejam que a noção de povo de Rousseau, a noção de povo para o funcionamento da democracia, tem muitas condições, e condições essas, cá entre nós, que muito dificilmente são replicadas. Talvez, da onde Rousseau vem, essa realidade pudesse ser cogitável, duvido que factível, mas cogitável, mas certamente, ele é de Genebra, né? Mas certamente nos dias de hoje isso é impensável. E aqui eu permito fazer uma referência a um autor que é claramente russoniano e que dá sequência às ideias de Rousseau, que é Carl Schmitt. E veja, ele começa, na teoria do contrato social de Rousseau, o fundamento próprio do Estado é a completa homogeneidade.
homogeneidade é como Carl Schmitt traduz essa identidade de classe social, de costumes, o conhecimento mútuo, o mesmo nível econômico. Isso dá, e dessa homogeneidade de condições gera uma homogeneidade de pensamento, a tal da vontade única. É como Carl Schmitt traduz essa ideia de Rousseau. O fundamento próprio do Estado é a completa homogeneidade. O que o povo quer é bom porque ele o quer. Todos, vejam, todos querem o mesmo, é a mesma noção de vontade única. Todos querem o mesmo. Com o que, na realidade, não há derrotados. Ele fala, de novo, em vontade comum. É uma vontade comum. E que o Estado não se fundamenta no pacto, senão na homogeneidade, na identidade do povo. E vejam como ele elogia Rousseau. Essa é a mais forte e consequente expressão do pensamento democrático. Claramente, Carl Schmitt é um seguidor do pensamento democrático de Rousseau, compreendendo a ideia de que o povo, a ideia, a noção de povo implica homogeneidade, implica mesmo as condições socioeconômicas, políticas, e, portanto, isso acaba concedendo ao povo, já que vem um mundo sob o mesmo prisma, sobre as mesmas condições, dá ao povo uma mesma noção, um mesmo pensamento, um pensamento único. Muito bem. Aqui volto a Burke, em que ele vai contrastar a ideia. Vejam, e esse trecho é um trecho de crítica, né? Em todas as sociedades, sendo constituídas por diferentes grupos de cidadãos, alguns destes grupos terão destaque. E aí ele vai criticar os niveladores, isso é Rousseau, né? Que todos têm que ter a mesma classe social, a mesma classe econômica, os mesmos costumes. Como é que Burke chama? Os niveladores. Portanto, apenas pervertem a ordem natural das coisas. Por quê? Porque impedem que alguns grupos tenham destaque, ou não querem que alguns grupos tenham destaque, querem que todos participem da mesma classe para que tenham os mesmos pontos de vista e, logo, a mesma vontade. Então, aqui a crítica de Burke é a ideia do povo enquanto unidade, porque ele vai mostrar que isso é uma nivelação artificial da realidade. Ainda seguindo Burke, ele vai mostrar sobre os legisladores das antigas repúblicas que tinham que lidar com homens, tinham que lidar com cidadãos. E eles entendiam que a projeção da segunda natureza sobre a primeira, ou seja, dos cidadãos sobre o homem, produz uma nova combinação. E isso implica o surgimento de muitas diversidades entre os homens. E, óbvio, os homens acabam sendo diferentes. As suas visões de mundo, elas são diferentes porque os homens são diferentes em relação ao seu nascimento, à sua educação, às suas profissões, às suas fases de vida, se vivem na cidade ou no campo, o modo como adquirem e conservam a propriedade, as propriedades que têm, os bens que têm, ou seja, tudo isso faz com que surja uma pluralidade de grupos e pessoas que pensam diferente, que têm uma visão de mundo diferente. A imagem que ele usa é que a sociedade aparentemente é composta com pessoas de espécie, composta por pessoas que parecem espécies diferentes de animais. Então, ele reconhece a existência de conflitos gerados pela diversidade de interesses lá embaixo, que necessariamente existem e forçosamente competem em todas as sociedades complexas. Vejam a diferença, não há homogeneidade, há diferença. As pessoas são diferentes por várias razões, se reúnem em grupos diferentes e pensam diferente. E isso gera um conflito gerado por essa diversidade, e esse conflito gerado pela diversidade acaba gerando uma competição de visões, e isso seria o natural em qualquer sociedade complexa. E aqui, talvez o maior interlocutor ou opositor de Schmitt, que vai cá entre nós numa mesma linha de Burke.
ele também reconhece que o povo é uma pluralidade de indivíduos, que é dividido por posições nacionais, religiosas, econômicas, é uma multiplicidade de grupos distintos. E ainda reconhece a inclinação das pessoas em se agruparem segundo suas afinidades políticas e construírem formas coletivas como os partidos políticos de maneira a competir, a fazer com que a sua visão seja competitiva no âmbito social. Então, percebam, enquanto um fala em vontade única, um fala em povo homogêneo, o outro fala em vontade plural e, portanto, numa divisão, numa diversidade da sociedade, numa diversidade do povo. Vejam que são concepções muito diferentes de povo. O povo, obviamente, que é o elemento central da ideia de democracia. Ainda aqui, Kelsen vai rebater a ideia de Rousseau e Schmitt, né? Se há algo que pode ser caracterizado como fictício, é precisamente aquela unidade do povo que Schmitt afirma um pressuposto real. A formulação dessa ficção, ou seja, unidade do povo homogêneo, ficção, ela se dá de que maneira? Um povo que conforma o Estado é um todo coletivo homogêneo, que tem, portanto, um interesse coletivo unitário e que se expressa mediante uma vontade coletiva unitária. Segundo ele, essa máxima não passa de uma ficção. Então, aqui nós temos claramente duas concepções sobre povo. E vou me permitir uma última amostragem da concepção de povo da primeira linha, da primeira tradição, da tradição liberal contratualista. Vejam, para Rousseau, a formação de grupos parciais, ou seja, a ideia de que a sociedade se divide em grupos diferentes, não é algo benéfico à democracia, mas é algo, ao contrário, que aponta ou reflete a degeneração da democracia. Vejam, no primeiro trecho, quando há conflito e as associações parciais se formam às custas da grande, a vontade de cada uma dessas associações torna-se a geral, no que respeita os seus membros e particulares em relação ao Estado. Ou seja, não há tantos eleitores quanto homens, mas tantos eleitores quantos forem associações. E no segundo trecho ele ainda é mais expresso. Alguma pergunta? Bom, acho que alguém está com o microfone aberto só. Ótimo, então eu vou dar sequência. Fiquem à vontade se quiserem me interromper. No segundo trecho, isso ainda é mais claro. Vejam, quando o nó começa a desatar-se e o Estado a enfraquecer, isso ocorre quando? Quando os interesses privados se impõem e as pequenas sociedades influem na maior. O interesse comum modifica-se e encontra oponentes. A unanimidade já não reina entre os votantes. A vontade geral já não é mais vontade de todos. Verificam-se posições contrárias e a melhor das opiniões não é aceite sem discussões. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: a existência de posições contrárias enfraquece o Estado. É crítico ao Estado. A ideia, o ideal, é que haja unanimidade. O ideal é que haja uma única só vontade. O Estado enfraquece quando a vontade já não é mais única, quando se dividem as vontades, quando se dividem os interesses e se colocam no cenário político posições contrastantes, posições contrárias entre si. O pluralismo não é virtude da democracia para Rousseau. O pluralismo é sinal da crise, da degeneração da democracia. O mesmo está em Schmitt. O Estado aparece, de fato, como dependente, em grande medida, de mais diversos grupos sociais, já como sua vítima. O Estado é vítima dos grupos sociais, já como resultado de suas maquinações. Vejam que aqui já na parte de baixo, o Estado se debilita e se relativiza, se torna problemático.
pois fica difícil reconhecer que significado independente ainda lhe cabe, porque ele é dominado pelos grupos. Veja, Carl Schmitt, como Rousseau, entendem que a divisão da sociedade em grupos com interesses, visões e opiniões distintas que conflitam entre si, isso é elemento que debilita o Estado e a democracia. Segundo item da noção de democracia, eu vou precisar andar rápido, me permitam, é a representação. E, claramente, Rousseau tem uma posição, enfim, muito particular em relação a isso. A soberania não pode ser representada, a vontade não tem representantes, os deputados do povo não são nem podem ser seus representantes. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o povo não pode ser representado, só há democracia quando o povo exerce o poder ele mesmo. Ele mesmo. Ou é ela ou não é. Não há meio termo. É preciso que o povo se represente ele mesmo. E na parte final, que está em azul, a gente tem a famosa blague de Rousseau em relação ao povo inglês, que julga ser livre porque elege de tempos em tempos os seus senhores. A crítica clara de Rousseau ao modelo inglês de representação política, porque ele diz que só há democracia com a participação direta do povo. A mesma lógica em Carl Schmitt. O povo produz o público mediante sua presença. Só o povo presente, verdadeiramente reunido, é povo e produz o público. O povo não pode ser representado. O povo necessita estar presente. Como povo verdadeiramente reunido se encontra a democracia pura. Vejam, o Schmitt, nesse ponto, ele é seguidor do pensamento de Rousseau na ideia de que não é possível representação do povo. O povo deve deliberar ele próprio. E aqui há uma defesa idealista, talvez, romântica, de uma democracia direta, talvez no estilo dos antigos, no estilo dos gregos. Burke vai para o lado oposto. E aqui, no primeiro parágrafo, é a crítica. A nossa representação tem sido perfeitamente adequada a todos os propósitos para o que uma representação popular pode ser desejada ou concebida. Desafia os inimigos da nossa Constituição a demonstrar o contrário. Vejam, é claramente uma reação à ideia, à blague feita por Rousseau, de que os ingleses escolhem de tempos em tempos os seus senhores, criticando o modelo de representação dos ingleses. Aqui há uma resposta de Burke a Rousseau. E ele vai depois seguir a crítica, dizendo, aludindo a Aristóteles, para dizer que uma democracia tem muitos pontos de uma impressionante semelhança com a tirania. Aqui ele fala da democracia do Rousseau, da democracia direta, da democracia não representativa. Naquela época, a democracia representativa não se chamava assim. No máximo, se chamava de governo representativo, né? Que é o título do livro de Stuart Mill, por exemplo. Quando ele fala de democracia, aqui ele está falando da democracia direta, que é a democracia a que Rousseau alude. E ele vai dizer que isso tem uma semelhança com a tirania, aludindo a Aristóteles. E ele vai seguir dizendo, disso eu tenho certeza, numa democracia, a maioria dos cidadãos é capaz de exercer as opressões mais cruéis sobre a minoria. Ou seja, ele é crítico da democracia direta e defensor da representação política. Na mesma toada, ainda Burke, em outros textos, aqui já não é mais reflexões sobre a Revolução em França, ele vai dizer que a virtude, o espírito e a essência de uma House of Commons, que é a Câmara dos Deputados inglesa, consiste em ser a imagem expressa dos sentimentos da nação. Ou seja, ele acredita na ideia de representação política, na ideia de eleger representantes. Mas ele acredita e, ao mesmo tempo, ele vai dar a sua concepção de representação. Porque ele vai dizer, olha, o parlamento não é um congresso de embaixadores de interesses diferentes e hostis.
ou seja, o representante de Bristol contra o representante de Liverpool e assim por diante. Não é cada um defende o interesse do seu distrito ou o interesse de um determinado grupo. Não é isso. O parlamento é uma assembleia deliberativa de uma nação com um interesse, o interesse de todos. Ele não é membro de Bristol, é um membro do parlamento. Ele está dizendo o seguinte: o sujeito vai ao parlamento defender o interesse geral. Como ele vê o interesse geral? A partir da sua perspectiva, como ele vê o interesse geral. Mas, ainda assim, ele não deve ser sectário. Ele deve chegar ao parlamento e pensar no todo, o que é melhor para todos, e não somente no que é melhor para os seus ou para aqueles que o elegeram. E ele vai dizer por que isso. Ele vai dizer, olha, se eu preciso defender o que o meu distrito pensa, o que adianta eu ir ao parlamento e ouvir os argumentos, ouvir a discussão, se eu já tenho uma posição pré-definida, que é a posição dos meus eleitores? Ou seja, só há sentido em destacar um representante para ir até o parlamento e debater os assuntos públicos com os representantes dos outros distritos, se ele tem possibilidade de, mediante o uso da razão e do julgamento, encontrar soluções que atendem a todos ou a maioria, e não simplesmente chegar no parlamento com uma posição já pré-concebida que não admite diálogo com outras posições. E aqui ele, claramente, na parte final, faz referência a isso. Olha, qual é a diferença? Se o sujeito tem que ir defender uma posição pré-concebida, ele não tem diferença em nenhum daquelas pessoas que ficaram no seu distrito a 300 milhas de distância do parlamento, porque a posição será a mesma. É uma posição pré-concebida, é uma posição bruta, porque não ouve e não dialoga com as demais alegações, com os demais interesses, com as demais opiniões. Kelsen também tem uma impressão positiva da representação política e vai reconhecer que na democracia moderna a democracia é indireta, ela é exercida por meio de representantes eleitos pelo povo, e isso é segundo Kelsen, uma necessidade de divisão de trabalho. Não há como as pessoas se envolverem e se concentrarem nas suas diversas atividades pessoais e profissionais e ainda terem a possibilidade de se assenhorar de todas as informações para, de maneira informada, de maneira razoável, deliberar sobre as questões públicas. Terceiro item da teoria democrática da linha liberal contratualista de Rousseau é a deliberação legislativa. E aqui esse é um ponto importante. Vejam o que ele diz. Quando se propõe uma lei, o que se pede de cada um não é que aprove ou a rejeite, mas se esta está ou não conforme a vontade geral, que é também a sua. Ou seja, o que a pessoa faz quando for deliberar um assunto público, quando for fazer uma lei, não é manifestar a sua vontade, mas dizer qual é o que ela entende por ser a vontade geral. Ou seja, não é uma questão de interesse, mas uma questão de opinião. Ou seja, a pessoa vai olhar a vontade geral, que é ou ao bem comum, como queiram, para fazer uma tradução grosseira de vontade geral, e vai exprimir uma opinião a respeito do que entende ser a vontade geral. Não é para trazer a sua vontade particular, o seu interesse, mas a sua opinião a respeito do que diz ou que determina a vontade geral. O segundo tópico ainda é mais interessante. Ele vai dizer que, primeiro, o Estado não precisa de muitas leis. Segundo, quando alguém propõe uma lei, ele não vai fazer mais nada do que dar voz, falar primeiro, ao que todos já sentiam. Vejam, é a mesma ideia de povo homogêneo. Todos já sentiam a necessidade de mudar a lei. Alguém fala primeiro, e todos percebem, não, você tem razão, porque nós pensamos todos iguais. Portanto, quando alguém propõe a lei, não fará mais nada do que dar voz ao que todos já sentiam. E essa lei não é fruto de lutas ou da eloquência do debate, porque todos já pensavam como aquele que propôs a lei. É a própria ideia do povo homogêneo, de todos pensam igual,
da vontade única. Então, quando alguém propõe uma nova lei, dentro de uma perspectiva de povo homogêneo, do qual decorre uma vontade única, todos percebem que ele tem razão e todos aprovam a lei, porque ele está simplesmente exprimindo aquilo que todos já pensavam. Vejam, na sequência, o que ele diz. Se entre os cidadãos não existisse qualquer contato no momento em que o povo deliberasse, o resultado da deliberação nunca deixaria de ser boa. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: não é para debater. Não é para debater. Basta consultar o seu íntimo e você saberá qual é a melhor solução. Qual é a solução que atende à vontade geral. A Constituição Francesa de 1799, projetando o ideal de Rousseau, proibia o debate parlamentar. Justamente dentro dessa perspectiva de que a pessoa deve consultar o seu íntimo e exprimir o que ela vê, a sua opinião sobre o que é a vontade geral naquele caso. Schmitt vai na mesma linha, né? Que deve se praticar é a resolução dos assuntos políticos por si, graças a um máximo de homogeneidade. Ou seja, se há uma homogeneidade, basta resolver por si. Cada um consulta o seu âmago, o seu íntimo e sabe a resposta. Veja, ali onde todos estão conformes, é a última frase, a decisão política há de ser produzida espontaneamente, sem discussão e sem contraposições essenciais de interesse, porque todos querem o mesmo. As decisões são tomadas espontaneamente, sem discussão, sem contraposições. Ou seja, a ideia de democracia de Rousseau e Schmitt é uma ideia de democracia sem debate. É uma ideia de democracia em que todos percebem por evidente quais são os ditames da vontade geral, o que determina o bem comum e, portanto, reconhecem as soluções por uma obviedade espontânea. E vejam como é que ele descreve, porque Schmitt vai até um pouco além, ele descreve como é que se delibera numa democracia genuína. Só o povo verdadeiramente reunido é povo, isso a gente viu, né? Não tem representação. É só o povo reunido é povo. E como é que ele delibera? Não delibera por voto. Schmitt vai dizer, voto cada um expressa a vontade individual. Não é isso. Como é que se expressa a vontade geral do povo, una? Por aclamação. E aí ele vai dizer, o povo pode aclamar. O que ele faz? Ele expressa por simples gritos seu assentimento ou recusa. Gritar viva, morra, festejar um chefe com uma proposição, celebrar o rei ou qualquer outro, ou negar a aclamação com silêncio e murmúrios. Ou seja, é uma manifestação de massa. É uma coisa, como se fosse, para usar uma figura do debate da teoria democrática, como se fosse o julgamento entre Jesus e Barrabás, em que o povo grita Barrabás, né, como sendo aquele que seria livre. Ou seja, a ideia de deliberação por aclamação, em que o povo tem uma única vontade, homogêneo, e colocado diante de uma questão pública, delibera em uníssono. Vejam, radicalmente diferente a ideia de deliberação legislativa de Burke. E aqui a crítica aos franceses, né? Os senhores tinham todas as combinações e todos os conflitos de interesse, tinham as posições contrárias, que no mundo político natural extraem da disputa de poderes discordantes a harmonia do universo. Nós vimos esse item antes. Estes interesses opostos e conflitantes, que vós considerais uma coisa tão condenável, finalzinho, interpõe um freio salutar a todas as resoluções precipitadas. Claramente ele vê o conflito de ideias, o debate de visões, de opiniões e de interesses, algo meritório, necessário na deliberação legislativa. E ele vai reconhecer que a deliberação legislativa é um espaço de razão e julgamento, não de inclinação. E ele questiona porque ele vai dizer a determinação deve preceder a discussão e não o contrário.
Aqui tem uma crítica, né? A determinação precede a discussão, ele está criticando, porque ele entende que a discussão precede a determinação. É preciso discutir para depois decidir e determinar uma solução. Mesma coisa em Kelsen. Para a gente acelerar, eu acho que a última frase diz tudo: democracia é discussão. Ou ele fala da oposição de interesses, ele fala da necessidade de conciliação de interesses opostos. A deliberação legislativa é um processo dialógico, de debate, de divergência, de controvérsia, em que as diversas posições são colocadas, são ouvidas, são debatidas e se tenta construir soluções em comum que levem em conta as diversas opiniões colocadas no ambiente político democrático. Radicalmente diferente da ideia de deliberação legislativa de Rousseau e Schmitt, é a ideia de deliberação legislativa de Burke e Kelsen. Maiorias e minorias, esse é um ponto interessante. Vejam, é possível que haja, segundo Rousseau, que a maioria, que no final da contagem de votos, no final a gente consiga perceber a presença de uma maioria e uma minoria quando colocada uma questão. Só que o que Rousseau vai dizer? Quando vence a opinião contrária à minha, ou seja, quando a opinião vencedora, majoritária, é contrária à minha, isso só prova que eu estava enganado e que o que eu considerava como sendo a vontade geral não o era, afinal. O que ele está dizendo? Ele está dizendo algo muito simples, que só há uma resposta correta, a da maioria. A maioria consegue, presume-se que a maioria consegue enxergar de maneira correta a vontade geral. A minoria está enxergando de maneira errada a vontade geral. Ou seja, a minoria é um erro. Não existe a ideia de interesses legítimos na minoria, não. Cada um expressa a sua opinião sobre a vontade geral e, em regra, ela deve ser unânime, porque o povo é homogêneo, e se não é unânime, se há minoria e maioria, vence a maioria, porque, claramente, o maior núcleo de pessoas vê corretamente. O núcleo menor, a minoria, simplesmente incorre em equívoco. O mesmo diz Schmitt. Na realidade, não há derrotados. Quando alguém é derrotado, significa que se enganou sobre a sua verdadeira e melhor vontade. Não é submissão da minoria à maioria ocasional, não. Não é a submissão. O que existe é a homogeneidade do povo. Todos querem o mesmo. Todos tentam enxergar a mesma vontade geral. Pode ser que alguns não consigam ver corretamente a vontade geral e vai, portanto, prevalecer a visão da maioria. Ou seja, mais pessoas veem corretamente, porque a vontade geral está colocada. E as pessoas que eventualmente divergem porque se equivocam, divergem porque se enganaram. Totalmente diferente em Burke. Burke vai dizer que o que ocorre são interesses opostos em conflito. Interesses opostos em conflito. A deliberação é um assunto não de escolha, mas de necessidade. E a ideia é que os diferentes interesses gerem a possibilidade de construção de soluções de compromisso. Burke vai apostar a sua noção de democracia, vai colocar as fichas da sua noção de democracia na ideia de compromisso, ou seja, na ideia de que cada um coloca o seu legítimo interesse, a sua legítima opinião, a sua legítima vontade, não importa, e isso vai ser sopesado por todos e vai se tentar construir soluções de compromisso. Todo governo mesmo, todo benefício humano e fruição, toda virtude, toda ação prudente fundam-se em troca e compromisso. Porque cada representante chega com as suas ideias, com as suas opiniões, com as suas ideologias, com seus interesses, e certamente, ao debater e discutir, tentam construir soluções em comum. Não, em geral, não vai prevalecer uma perante outra, mas vai haver um processo em que é preciso necessariamente ceder para ganhar, ou seja, há pontos em que é possível perder para ganhar de outro lado, e isso é lógico da legítima negociação que a democracia impõe no âmbito
parlamentar. Essa é a visão de Burke. A mesma coisa em Kelsen. O princípio majoritário se afirma no sistema parlamentar como um princípio de compromisso, até a expressão é a mesma. Kelsen, como Burke, são afiliados numa tradição que acredita no compromisso político como fruto ou produto da democracia, um meio termo entre os interesses opostos. A ideia de que existe a tese, a antítese e a síntese. O compromisso é o elemento central que se coloca como produto do processo político democrático a partir da presença de diferentes visões e interesses no ambiente político, na esfera política. O último item, Constituição. Se há um povo homogêneo que pensa mediante uma vontade única, o que é a Constituição? A Constituição é uma lei aprovada por unanimidade. Vejam, o texto fala em contrato social, mas a ideia é que todos pensam igual, todos têm a mesma cultura, todos têm a mesma classe social econômica, têm, portanto, os mesmos pontos de vista, porque veem a vida do mesmo lugar, da mesma posição, portanto, aprovam a Constituição por unanimidade. Existe um consenso pré-político sobre o que é a Constituição, sobre as cláusulas da Constituição e sobre o conteúdo da Constituição. E ele vai dizer, por quê? E aqueles que divergem não assinam o contrato e vão viver em outro lugar. Se quer viver aqui, vai ter que concordar, porque a Constituição tem que ser unânime. Ou melhor, o pacto social, o contrato social, ele tem que ser aprovado por unanimidade, porque ele é fruto de um povo homogêneo, que pensa igual, que tem uma vontade única, que decorre das mesmas condições de vida. E vejam como isso é perigoso, a ideia de idealizar o povo como pessoas que se submetem às mesmas condições de vida, de maneira que possam expressar a mesma visão de mundo, a mesma opinião sobre a vida. Sua divergência não invalida o contrato, mas impede-o de tomar parte. Claramente essa é a ideia. Vejam em Schmitt. E aqui ele está falando da Constituição de Weimar. E a Constituição de Weimar começa com "We the people", só que nós, o povo alemão unido. É assim que começa a Constituição de Weimar no seu preâmbulo. E a Constituição vigente no Reich afirma a ideia democrática da unidade homogênea, indivisível de todo o povo alemão. A Constituição é fruto da unidade homogênea, indivisível de todo o povo alemão, que, em virtude do seu poder constituinte, deu a si mesmo essa Constituição. E agora vem a parte mais importante: mediante uma decisão política positiva, é dizer, por um ato unilateral. Se o povo é uno, a vontade é una, os interesses são únicos, são indivisíveis. Se há unidade, a Constituição é um ato unilateral de vontade. Burke é totalmente diferente. Se a sociedade é composta por diversos setores, segmentos, pessoas que pensam diferente, a sociedade é, de fato, um contrato. Digamos, vejam, o genuíno contratualista é Burke, nesse sentido. Me perdoem a expressão que parece contraditória, porque ele vai dizer, sociedade é um contrato. Óbvio, não é qualquer contrato, não é um acordo de comércio, como ele menciona aqui, é um acordo maior. É um acordo, mas é um contrato, e é um contrato, vejam, que engloba as conquistas do passado, e é um contrato que é feito para apanhar ou para submeter, inclusive, gerações futuras, o que implica uma ideia de parceria ou acordo, inclusive multigeracional. Mas a ideia básica de que pessoas com pensamento diferente precisam construir fórmulas de acordo, de compromisso. A Constituição é um contrato, a Constituição é um compromisso. É fruto de um compromisso, é fruto de um povo plural, composto por grupos, segmentos e núcleos diferentes. O mesmo se encontra em Kelsen.
o que sempre, em primeiro lugar, se entende por Constituição é um princípio que se expressa juridicamente, ou que se expressa juridicamente, aqui, acho que o C aqui está demais, é um princípio que expressa juridicamente o equilíbrio das forças políticas do momento. Forças políticas antagônicas que divergem, que têm posições diferentes, acabam encontrando uma fórmula de equilíbrio. A Constituição é o equilíbrio, é o compromisso de forças políticas diferentes. É um princípio em que se expressa juridicamente o equilíbrio das forças políticas do momento. Então vejam como Burke e Kelsen reconhecem na ideia de Constituição a ideia de um acordo ou de uma fórmula de compromisso a partir de pensamentos diferentes. Rousseau e Schmitt percebem a Constituição como um ato unilateral que decorre de uma única vontade apenas. Muito bem, eu já tomei demais o tempo, eu vou rapidamente, prometo que não demoro mais que 5 a 10 minutos para mostrar como esse pensamento se reflete nas concepções de direitos fundamentais. E me permitam, para isso, me valer de um caso concreto, que talvez torne mais fácil a minha explicação. Esse caso concreto é o caso da ADC 41, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e que se julga a constitucionalidade da Lei 12.990 de 2014. E aqui vocês têm toda a explicação. Essa lei fez o quê? Ela reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração federal, direta e indireta. Alguém pode perguntar, professor, não entendi. Esse julgamento foi por unanimidade. Como é que a gente vai ver duas tradições num julgamento que é por unanimidade? Bom, isso mostra uma outra questão que a gente pode discutir mais para frente, se quiserem. Questão que mostra como o Supremo Tribunal Federal delibera, né? Ele delibera pelo resultado, nunca pelos fundamentos, como regra geral, né? A questão é saber se os juízes entendem que a lei é constitucional ou não. Não é saber o porquê entendem. E isso, de alguma maneira, torna o nosso processo deliberativo problemático em alguma medida, fazendo com que, num julgamento unânime, os ministros divirjam, mas não divirjam no resultado, divirjam no fundamento. Então, me permitam mostrar essa divergência para que a gente possa tentar discutir como essas tradições do povo homogêneo e do povo plural, da vontade única e da vontade divergente, plural, se manifesta, ou da Constituição como ato unilateral, e da Constituição enquanto compromisso, enquanto fórmulas de compromisso de pensamentos diferentes se manifesta no campo dos direitos fundamentais. Ministro Edson Fachin. Vejam o que ele diz. Ele diz que esse artigo se aplica à administração pública federal, mas se aplica não só ao executivo, mas todos os poderes. O segundo parágrafo é o mais importante. Essa interpretação, a interpretação da Lei 12.990, ou melhor, a disposição da Lei 12.990, a lei diz que reserva 20% das vagas a candidatos negros em concursos públicos na administração federal. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, como já se aduziu nesse voto, o sistema de cotas dá pleno cumprimento ao princípio da igualdade material. Um dos pilares do artigo 3º da Constituição Federal. E aí vem, trata-se de direito que, em verdade, sequer depende de lei para ser efetivamente cumprido. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a Constituição, quando estabelece o princípio da igualdade, inclusive no artigo 3º da Constituição, exige sistema de cotas de 20%. Essa é uma projeção inerente à cláusula da igualdade material na Constituição. E, claro, entre nós, se decorre diretamente da Constituição, sequer depende, olha o trecho final,
sequer depende de lei para ser efetivamente cumprido. Ou seja, é um reflexo direto da Constituição que a lei simplesmente explicitou. Ainda segundo o ministro Fachin, e aí vejam como é que se projeta esse entendimento dele. Entendo que essa política de cotas raciais se aplica com todas as vênias às percepções em sentido contrário, se aplica direta e imediatamente a todos os órgãos e instituições da administração pública. Isso porque, nos termos da Constituição, direitos e garantias individuais não têm essa mediação necessária, não precisa da lei, não precisa de mediação legislativa, aplica direto. E aí ele vai dizer que o artigo 4º da lei, que fala das cotas, se projeta não apenas na nomeação, ou seja, na nomeação dos candidatos, mas em todos os momentos da vida funcional dos servidores públicos cotistas, ou seja, o sujeito ingressou no concurso público na vaga de cotista e, segundo o ministro Fachin, isso vai se aplicar nos outros passos da vida funcional, ou seja, quando houver promoção, quando houver remoção, também haverá cotas, porque isso se faz mediante concursos internos nas carreiras. Essa lei se aplica apenas ao concurso para ingresso na carreira. Ela não disciplina o concurso de remoção e o concurso de promoção, que são concursos internos decorrentes da vida funcional da carreira. Mas ele vai dizer, essa lei também se aplica à promoção e à remoção, ou seja, a outros concursos não abrangidos pela lei. Por quê? Porque a lei pouco importa, porque não precisa da lei, porque as cotas decorrem direta e imediatamente do princípio da igualdade plasmado na Constituição. Ministro Fux, a mesma lógica de pensamento. Ora, se é necessária a realização de concurso público para promoções e remoções, vejam, na parte amarela do primeiro parágrafo, é imperioso que se aplique essa lei também nas promoções e nas remoções. Ou seja, ele está estendendo os termos da lei a certames, a concursos internos a que a lei não se aplicava. E ele segue dizendo no parágrafo de baixo, não há, na parte amarela, não há peculiaridade local de município nem de estado que permita a não adoção desse critério. Então, em maior extensão, eu não só aplico essa regra a todos os poderes, como também a todas as unidades federadas. Essa é uma lei para concursos federais. E o ministro Fux está dizendo que porque isso decorre do princípio da igualdade, porque não precisa de lei para aplicar o princípio da igualdade, estados e municípios também têm o dever de aplicar o sistema de cotas de 20%. O que ele está dizendo? Quando se fez a Constituição, se estabeleceu igualdade, e igualdade tem um sentido específico. Igualdade tem um sentido específico. E temos que aplicar esse sentido específico em todas as searas, independente do que a lei estabelece, porque isso decorre diretamente da Constituição. 3 características básicas para a gente entender a posição Fachin-Fux. Ela extrai imediatamente da Constituição imposições concretas que se estendem e se aplicam diretamente sobre toda a sociedade. No caso, a reserva de 20% das vagas disputadas em concursos. 2. A lei é mero expediente regulamentar. A lei simplesmente explicita, declara o que está na Constituição e dá execução ao que está na Constituição. Esse é o papel da lei no que diz respeito ao princípio da igualdade, ao direito fundamental à igualdade. E o último ponto, claramente, se a igualdade diz que é 20%, se isso tem que ser aplicado em todas as searas, qualquer outra solução normativa, qualquer outra solução legislativa é inconstitucional. Inclusive a que aplicava antes, porque antes dessa lei, o que se aplicava? Tratamento paritário, ou seja, candidatos negros, candidatos de outras raças, disputavam igualmente as vagas dispostas, colocadas em concurso. Segundo ele, se essa regra decorre de 20% de reserva de vagas, decorre diretamente da Constituição por força do princípio da igualdade, o regime anterior era inconstitucional, porque não respeitava esse entendimento
não respeitava esse conteúdo decorrente do texto constitucional. Certo? Passo agora, rapidamente, aqui, voltamos a Bickel. Vejam como Bickel, explicando o modelo liberal russoniano, vejam como ele encaixa nesse entendimento, na parte que se encontra destacada. Os direitos individuais têm uma existência claramente definida, independente e anterior à sociedade. Eles são dedutíveis pela própria razão. Eles já estão prontos no texto constitucional e basta serem aplicados segundo aquele entendimento do povo homogêneo que colocou no texto constitucional. Eles são definidos na Constituição com precisão de valor absoluto. É a ideia de que a Constituição tem, nesse conjunto de direitos, uma série de conceitos pré-definidos que são necessariamente aplicáveis. Então, existe um conceito de igualdade, um conceito de propriedade, um conceito de vida, todos eles pré-definidos na Constituição e que são claramente, simplesmente aplicados pelo juiz. E o papel do legislador é simplesmente regulamentar, explicitar numa atividade sem maior relevância. Pretensões de universalidade, ou seja, o que se interpreta da Constituição deve ser aplicada, a minha percepção sobre o que é igualdade deve ser aplicada a todos os âmbitos. É uma espécie de, como diz o Bickel, de imperialismo intelectual e emocional dos conceitos. Ou seja, o juiz atribui à liberdade, à igualdade, um conceito e determina que esse seu conceito se aplique a todo mundo. Agora a gente vai para o outro lado da moeda, no mesmo julgamento. Ministro Gilmar Mendes, eu gostaria apenas de fazer um pouco essa reserva em relação a esse tipo de tema, porque me parece que há um certo expansionismo. Vejam, ele tem dificuldade com essa aplicação da igualdade e da reserva para vários casos. Não é pelo menos extensível essa interpretação, não é pelo menos extensível nessa automaticidade, não é automaticamente aplicável a casos não apanhados pela lei. Veja o ministro Alexandre de Moraes, ele diz, quando pode ser legítimo o uso de reserva, de cotas? Quando pode ser legítimo, não é quando deve ser legítimo, quando pode. E aqui ainda ministro Alexandre de Moraes, vejam, a lei é constitucional para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos, o provimento inicial. E aí ele diz, não me alinho à ideia de que todo concurso interno de promoção, ou promoção e remoção, devesse também seguir as cotas. Vejam, ele está dizendo, olha, a lei se aplica a concursos para ingresso. Concursos para promoção, promoção e remoção, não, são concursos internos, são outras figuras, são outras realidades não apanhadas pela lei. E ele vai, inclusive, dizer, olha, inclusive a Constituição fala que promoção e remoção se faz por antiguidade e merecimento. É preciso ter cuidado aqui, porque existem outros critérios que a Constituição indica para esses casos que talvez não se alinhem a cotas. Eu não posso aplicar a lei da lei. Ministro Dias Toffoli, não acolho a tese da ampliação do âmbito de aplicação do artigo 4º da lei, de modo que o critério ali previsto também se aplique a outros momentos da vida funcional dos servidores cotistas, tais como a promoção e a remoção. Vejam, a lei é clara ao restringir a sua aplicação ao momento inicial, ao momento que o cargo é provido por concurso. O que está dizendo o ministro Toffoli? Está dizendo o seguinte, a lei é constitucional, mas é só o que dispõe a lei. Eu não posso aplicar essa lei para outros âmbitos, porque o parlamento decidiu que só para concurso público de ingresso. Construiu essa solução de cotas só para concurso público federal. E ele ainda vai dizer, também não adiro à proposta de estender automaticamente a disciplina da lei aos estados, ao DF e aos municípios, visto que o diploma também é claro ao afirmar que a reserva de vagas se restringe aos concursos públicos. Então, vejam, enquanto o ministro Fachin e o ministro Fux dão à igualdade um sentido preciso
em que deve haver cotas de 20% e manda aplicar para os casos da lei e para os casos que não são apanhados pela lei, porque basta aplicar diretamente a igualdade, ministro Gilmar, ministro Alexandre de Moraes, ministro Toffoli entendem diferente e dizem, olha, a lei é constitucional, mas o sistema que a lei determina só se aplica para aqueles casos que a lei autoriza. Os outros casos têm outra disciplina legislativa ou até constitucional que vão ser aplicados. Se o legislador entender por bem, ele altera a legislação de maneira a construir soluções para esses outros casos. 3 características, igual à posição anterior. Veja que, nesse caso, os ministros reconhecem que o direito fundamental à igualdade sujeita-se à margem legislativa de apreciação. Ou seja, a igualdade comporta soluções e sentidos distintos. Há soluções e sentidos diferentes que podem ser atribuídos à igualdade legitimamente. E isso, portanto, dá substância e autonomia ao legislador. O legislador tem espaço para decidir a melhor maneira de concretizar a igualdade e 2, espaço para decidir ou discutir o melhor conteúdo sobre o que é a igualdade. Em alguma medida, a possibilidade de discutir diversas soluções também é a possibilidade de discutir noções diferentes de igualdade. Porque as ideologias diferem em relação às noções diferentes de igualdade. E, por fim, admite-se a legitimidade constitucional de regimes normativos distintos, né? Soluções diferentes. E isso acaba por legitimar, portanto, o regime anterior que estabelecia tratamento paritário entre os candidatos. Aqui a mesma questão, a mesma vinculação feita no texto do Bickel. A sociedade, Holmes, né? A Constituição é feita para pessoas de opiniões fundamentalmente diferentes. Esse é o voto vencido do Holmes no famoso caso Lochner, da Suprema Corte Americana, que é um voto de 2 parágrafos que, eu confesso, é uma das peças mais impressionantes para mim em matéria de direito constitucional. Aqueles que tiverem interesse, eu recomendo. A Constituição é feita para pessoas de opiniões fundamentalmente diferentes. Vejam a ideia de sociedade plural, de pluralidade do povo, junto à ideia de Constituição. Poucas soluções definidas em amplas em assuntos políticos, assuntos de política econômica e social podem ser deduzidos dela. Veja, eu não posso ver na Constituição soluções definidas e amplas para vários casos. Isso é excludente de opiniões diferentes. E a Constituição é feita para pessoas de opiniões fundamentalmente diferentes. Não devem jamais impor uma única resposta à sociedade. A obrigação final do tribunal é agir com cautela para atingir decisões com pequeno alcance. Moderação, pequeno alcance. O juiz tem que estar ansioso para chegar em concessões e acomodações antes de declarar princípios firmes e sem ambiguidade. Ou seja, é preciso decidir o caso. Vejam, o ministro, ali no caso, o ministro Gilmar, Toffoli e Alexandre de Moraes, eles decidem em pequeno alcance. Eles dizem, não, a lei é constitucional, as cotas se aplicarão para os concursos públicos de ingresso. Os outros casos que a lei não trata, eu não vou dizer, eu não tenho condição de dizer qual é a solução correta, porque existem diversos fatores, diversas variantes que vão interferir nesse processo, porque a Constituição engloba posições políticas diferentes quanto ao assunto ingresso no concurso público. Onde estão os valores da sociedade? Na teoria, na metafísica, direitos abstratos sempre se chocam com as necessidades dos homens e de sua natureza. Então, ele é contra a aplicação de direitos abstratos. Essa é a noção Burke, Whig, conservadora de direitos. Os direitos do homem não podem ser estabelecidos por nenhuma definição teórica, mas sim a partir das circunstâncias do caso concreto, mediante o equilíbrio entre diferenças, entre posições diferentes, entre o bem e o mal, entre o mal e o mal, como coloca Bickel. E aqui um ponto que é fundamental. Bickel mostra claramente, e isso é um elemento essencial da posição burkeana, da posição Whig, da posição conservadora. Existe uma Constituição aberta e uma Constituição manifesta.
A construção aberta é a construção da estrutura, do processo. A construção manifesta é a construção da estrutura e do processo. A construção aberta, a construção em aberto, é aquela do devido processo legal, é aquela da igualdade, da igual proteção, é a dos privilégios e imunidades metafísicos. Ou seja, nessas, não é possível, para que a gente possa, para que se extraia uma ideia básica de uma expressão como igualdade, como propriedade, como liberdade, é preciso injetar na Constituição muito mais teoria do que é possível perceber nela. Então, veja, nós temos uma construção da estrutura e do processo, que define as regras de processo legislativo, as regras de divisão de competência, uma série de regras que a Constituição manifesta, em que ela é mais clara, ela é mais objetiva. E nós temos cláusulas constitucionais de uma ampla abertura, devido ao processo, igualdade, liberdade, propriedade, que é difícil ter uma concepção precisa sobre essas cláusulas. Ou seja, essas cláusulas são abertas a diversas concepções igualmente legítimas. E aqui eu encerro tentando graficamente demonstrar. Posição Burke, posição Kelsen, posição é a ideia de uma sociedade plural, de uma sociedade que enxerga soluções diferentes para o mesmo tema. E aqui eu procurei ao esmo, sem muita preocupação, mostrar soluções diferentes, pessoas que podem querer paridade nos concursos, paridade em qualquer caso, cota racial em concurso, que não tenha cota, mas que os candidatos negros tenham uma pontuação adicional no mesmo concurso, em vez de reservar vagas, e assim por diante. Ou seja, a igualdade admite uma pluralidade de soluções legislativas. E são os representantes do povo no parlamento, colocando as suas diversas posições, que vão construir essas soluções. Agora, pode haver um caso em que alguém tem uma solução discriminatória, proibição de candidatos negros em concursos. Aqui ele tem uma posição que aí é claramente divergente da igualdade, é claramente discriminatória. E, portanto, essa solução ela seria inconstitucional. Vejam, essa ideia de direito fundamental, ela permite perceber a igualdade como uma cláusula composta por pessoas que pensam diferente e que, portanto, veem na igualdade veem soluções diferentes para a promoção da igualdade, soluções igualmente legítimas. Quando concordam em colocar a igualdade na Constituição, estão percebendo que estão defendendo posições diferentes e que há concepções diferentes de igualdade igualmente legítimas no âmbito político democrático. É claro que pode haver uma posição extremista que fuja de qualquer noção razoável de igualdade, e essa ela não deve ser admitida. Mas isso tem que ser feito com parcimônia, com moderação, com autorrestrição, de maneira a não excluir posições legitimamente democráticas do âmbito político. Agora, a solução outra, a solução do povo homogêneo, que pensa igual, que pensa que igualdade é a mesma coisa, e que, portanto, permite interpretar a igualdade como tendo um único conteúdo, como uma única forma, como um único objeto. E aí, nesse caso, quando alguém pensa diferente, é inconstitucional. Igualmente com aqueles que discriminam, que claramente estabelecem posições contrárias à igualdade. Todas as posições que não forem cotas raciais de 20%, como decorrentes da igualdade, são inconstitucionais, segundo essa visão, porque essa é a visão do pensamento único. Essa é a visão da ideia do povo homogêneo que fez uma Constituição, que quando estabelece igualdade, ela tem apenas um único conteúdo, porque ela decorre de um único pensamento, da ideia de que a Constituição é um único ato, é um ato unilateral. Vejam o risco disso, porque é o risco de impor um pensamento único, mediante a interpretação da Constituição. E aqui eu me permito concluir com uma citação de Benjamin Constant, falando de Rousseau, que era um gênio sublime, que era animado pelo amor mais puro à liberdade, mas forneceu, todavia, desastrosos pretextos a mais de um tipo de tirania, porque a imposição do pensamento único é a exclusão do pensamento diferente, é a exclusão da pluralidade e, portanto, a imposição de uma tirania contrária
a ideia de pluralidade e de democracia. Caros, espero não ter tomado demais o tempo. Eu vou encerrar por aqui a minha exposição, obviamente ficando à disposição de todos para eventuais questionamentos que tenham sobre o que foi falado ou sobre temas que decorrem do que eu procurei trazer a vocês como reflexão. Obrigado mais uma vez a atenção a todos e, obviamente, como eu disse, fico à disposição. Muito obrigado. Professor Roger, só temos a agradecer esta exposição que eu classifico como primorosa e muito rica, porque trouxe uma análise densa e bastante inteligente, contrapondo Rousseau e Rousseau-Schmitt de um lado, Burke-Kelsen de outro, e trazendo uma aplicação desta dualidade de pensamentos para um cenário concreto de um julgado no Brasil. Realmente ao estilo Roger Stiffman Leal. Realmente, olha, aqui no chat as manifestações não desmentem o que eu acabo de dizer. Aí, ó, exposição sensacional e os agradecimentos dos alunos. E eu deixo aqui agora, nesse momento, abro a palavra a todos para questões. Professor Paulo, tem algumas considerações e uma pergunta também. Por favor. Professor. Bom dia, professor. Primeiramente, agradecer pela exposição, que foi, como o professor Paulo falou, primorosa, foi sensacional. E enquanto o professor falava lá atrás ainda, no meio da explicação, sobre o pensamento de Rousseau e Carl Schmitt, daquela questão, logo entre a transição de um item para a transição da maioria e da minoria, que era, não existe, eles diziam, né, que não existia um pensamento de minoria, que, na verdade, se existia uma minoria, essa minoria estava errada quanto às próprias vontades. E aí, depois, quando o senhor trouxe esse julgado do STF, me veio à mente um elemento que eu pensei que faltava na consideração de Rousseau e Carl Schmitt, que era a técnica. E daí eu parei para pensar, essa questão da unanimidade do voto, mesmo com divergências na fundamentação. Então, a minha pergunta que eu queria fazer é se, mesmo quando há vontades consonantes ou até vontades divergentes, se a técnica para se chegar a uma decisão igualitária, uma decisão democrática, ela pode ser utilizada como um instrumento da própria democracia. A técnica jurídica, a técnica sociológica, a técnica das ciências em gerais na tomada de decisões, né? Professor Roger, pode ficar à vontade. Obrigado, Gabriel, por sua observação e por seu questionamento. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, por mais que se queira apresentar ou defender uma noção pronta e acabada sobre igualdade, etc., o próprio procedimento de deliberação do Supremo Tribunal Federal permite que nós possamos ter a manifestação de pontos de vista diferentes. Mas eu confesso a minha preocupação, não com a divergência em si do julgamento, mas com a concepção de direitos fundamentais que é trazido, ao menos por um dos lados. Porque essa concepção ela estreita a noção que se tem sobre a interpretação de cláusulas de direitos fundamentais, fazendo com que qualquer posição divergente em relação a isso seja inconstitucional, seja contrária ao texto constitucional. É óbvio que o modelo de deliberação do tribunal é um modelo de deliberação que permitiu que essas posições diferentes se colocassem. Eu confesso ter muita dificuldade, e esse é um ponto que eu mencionei durante a exposição, do modo como nós deliberamos. Se você examinar
A prática em outros países, países de constitucionalismo desenvolvido, Estados Unidos, Alemanha, França, etc., os julgamentos ocorridos em sede de justiça constitucional, eles se convolam num único parecer jurídico apoiado pela maioria. Ou seja, não é cada juiz apresenta um voto. A maioria forma uma única manifestação. Há alguns países que admitem a publicação dos votos que divergem, mas a maioria não apresenta a cada uma delas um voto. Todas elas concorrem com o mesmo voto. Todas elas acorrem à mesma manifestação. E isso faz com que eles tenham que concordar no fundamento. O que é necessário, porque você precisa saber por que ganhou e por que perdeu a causa. A motivação é um elemento importante para que a sociedade conheça o que diz a Constituição. Veja que, nesse caso, o julgamento foi por unanimidade e, quando a gente mostra os votos, a gente não sabe o que diz a Constituição. Porque, para uns, a Constituição diz que a igualdade é uma coisa, para outros, a Constituição diz que a igualdade é outra. Incidentalmente, no caso, o resultado acabou sendo o mesmo, pela constitucionalidade. Mas pensa, um sujeito ingressou, um candidato ingressou pelo sistema de cotas, e aí vai ter um concurso de remoção ou de promoção na sua carreira. Ele tem direito às cotas? Ele não sabe. E ele vai pegar os votos de alguns ministros que vão dizer sim, porque a igualdade de 20%, a reserva de cotas de 20% decorre da Constituição pelo princípio da igualdade. E ele vai ler o voto de outros e vai dizer não, isso não acontece. Veja a insegurança que esse modelo também gera, ainda que tenha gerado um julgamento por unanimidade. Por quê? Porque a gente não entende a razão. A gente não sabe simplesmente que aquela é uma concepção possível de igualdade ou se aquela é uma concepção necessária de igualdade, que é o ponto onde eles divergem. Portanto, veja, ainda que a técnica tenha permitido que diferentes posições tenham chegado a uma mesma solução, essa solução tem uma fragilidade enorme, porque os ministros não são levados a debater o argumento. Eles são levados a debater o resultado. Bastaria levantar a mão. Quem é que acredita que a lei é constitucional? Levanta a mão, conta 11 e está resolvido. Isso é resolver pelo resultado, porque não importa a razão. Agora, como eu disse, nesses outros países, em outras experiências, é possível perceber um debate sobre a razão. Por quê? Porque a maioria tem que concordar com o mesmo voto, com a mesma manifestação. Se o sujeito pensa diferente, ele vai fazer um voto divergente ou até concorrente que não se somará à maioria. Então, a gente tem hoje, no Brasil, casos em que o tribunal julga, em que a gente não sabe por que julgou de uma forma ou de outra, porque as razões colocadas são razões diferentes. O senhor acha interessante nesse comentário que o senhor fez que, tanto no STF como principalmente no STJ, que essa é a função dele, essa fórmula de decisão numérica, né, e não por fundamentação, acaba até tirando um pouco do sentido dos tribunais superiores de uniformização, né? Porque nesse caso, por exemplo, não foi fixada nenhuma tese. Simplesmente decidiram um caso e você não sabe qual é a tese do STF sobre esse assunto para aplicar depois erga omnes, né? Mas obrigado, professor, pela resposta. Foi exatamente o que eu perguntei. Muito esclarecedor. Muito bem. Mais alguém? Fiquem à vontade. Por favor, gente, não se constranjam. Por favor. Vamos lá, professor pessoal, Roger, a homogeneidade é a ideia do povo homogêneo, que foi acolhida por Carl Schmitt. Teria influenciado um grau máximo e perverso da homogeneidade do nazismo? Puxa vida, Paulo, você você antecipou. Por economia de tempo, para não tomar o tempo, você antecipou o meu último slide. Se vocês me permitirem,
Eu vou rapidamente revelar o último slide. Todos conseguem ver a tela? Do Benjamin Constant. Isso. Agora é o último slide. Olha aí. E aqui, então, você tem um pouco da minha resposta à sua pergunta. Eu não conhecia seus slides. O divertido, Paulo, é que nós não combinamos. Exatamente. É isso aí, sem dúvida. Enfim, vejam, a ideia de um povo homogêneo fez com que algumas experiências na nossa história construíssem fórmulas tirânicas. O nazismo é uma delas, a ideia de construir uma raça pura é uma tentativa de construir homogeneidade. A tentativa de fazer da sociedade, a partir da ditadura do proletariado, ou seja, a opressão do proletariado sobre a burguesia, é a ideia de construir uma sociedade com uma única classe. O professor Paulo Bonavides já dizia: Rousseau é a preparação de Marx. E dizia isso de maneira elogiosa na época em que escreveu. A ideia de voto censitário é uma ideia de fazer com que o povo tenha uma única classe social, de alguma maneira, e, portanto, gerar alguma homogeneidade naqueles que participam da vida pública. Então, várias manobras, ou vários expedientes, melhor dizendo, foram engendrados na história com mau êxito, para tentar, de alguma maneira, construir, ainda que artificialmente, essa fórmula de povo homogêneo. Da mesma forma que o professor Paulo previu o último slide, aí Benjamin Constant também previu no comentário dele que logo após a morte dele ainda, depois vieram outros regimes tirânicos baseados ainda nessa questão da homogeneidade, né? Perfeitamente, Gabriel. Gustavo, acho que tem uma pergunta. Pois não, Gustavo? Opa, bom dia a todos, bom dia, professor. É só uma questão mesmo que foi discutido até um voto. Eu queria que o senhor, professor, comentasse, pelo menos baseado nessas duas linhas de pensamento que o senhor expôs, sobre... Então, qual seria a visão dessas duas linhas sobre o papel, por exemplo, de uma Suprema Corte, como, por exemplo, a do STF, levando em conta que muitas vezes ela é chamada de contra-majoritária, porque ela garante direitos das minorias, tudo, e principalmente que é uma discussão muito grande também, que é o papel dela em relação à legislação, que é muito discutido da revisão de legislação, né, que o STF tem, da teoria da última palavra, tudo, de que, então, nessas questões, o STF, eu estou pegando o STF, mas seria qualquer Suprema Corte, ela seria errada, ela não seria democrática por essas visões, pensando, por exemplo, na visão conservadora do Burke e tudo, de que deveria ter deliberação, discussão, que normalmente a gente vê esse papel no legislativo. Então, depois do legislativo fazer essa deliberação e debate e promulgar uma lei, se o STF vai lá, se uma Suprema Corte vai lá e revoga essa lei, ela estaria contra esse princípio que eles defendem da deliberalidade. Não sei o que o senhor acha sobre o papel da Suprema Corte. Pode ser tanto na visão liberal, contratualista, quanto a conservadora. É boa sua pergunta, Gustavo. Me parece o seguinte, em ambos os casos, a visão é uma visão de que cabe à Corte proteger a Constituição. Ou seja, cabe aos órgãos de justiça constitucional, sejam cortes constitucionais ou Supremas Cortes, realizar a proteção da Constituição. Mas veja, a questão é saber o que se encontra contido na Constituição e como interpretar essa Constituição. Se eu considero que essa Constituição, ao enfeixar uma série de bens jurídicos mediante expressões de ampla ambiguidade, como igualdade, propriedade, vida, etc., e dar a elas uma única e fechada interpretação, eu vou estar excluindo todas as outras posições. Porque, veja, e esse é um ponto relevante, no que diferem as ideologias? Quando a gente vai discutir o que difere alguém da esquerda, da direita, a gente vai dizer o seguinte:
eles diferem sobre o que pensam sobre a liberdade. Um liberal, um social-democrata, um socialista, enfim, tem visões diferentes sobre a liberdade. Tem visões diferentes sobre a igualdade. Tem visões diferentes sobre a propriedade. Tem visões diferentes sobre como deve ser promovida a saúde, a educação, certo? E essas visões diferentes compõem o debate político democrático, portanto, né? Cada partido político, cada visão coloca as suas ideias, submete as suas ideias ao povo, e o povo elege aquelas ideias com as quais mais se afina, com as quais mais tem identidade. E isso, obviamente, pode mudar de tempos em tempos, porque isso é do processo democrático. As pessoas podem mudar de opinião, sem dúvida nenhuma. Se eu digo que a Constituição tem um conceito de igualdade, uma concepção pronta e acabada de igualdade, uma concepção pronta e acabada de liberdade, de propriedade, de saúde, de educação, etc., eu estou elegendo uma ideologia para a Constituição e excluindo as outras. E se assim eu estou fazendo, eu estou naturalmente afastando a Constituição da ideia de democracia. Ou melhor, da ideia de democracia burkeana, kelseniana, ou seja, de pluralidade, né? De convivência entre pensamentos diferentes e, portanto, entre propostas diferentes para atingir os diversos bens e as diversas finalidades públicas que a Constituição nos impõe. É preciso que a Corte tenha consciência que ela não pode ela dizer qual é a ideologia da Constituição sob pena de minimizar, se não eliminar o processo democrático. Ao contrário, ela deve reconhecer as ideologias democráticas e ela deve proteger a democracia de atentados contra ela. Veja, eu no slide que mencionei, o exemplo, mostrei um caso em que haveria uma opinião que é discriminatória, que é contra a igualdade, porque dizia, olha, candidatos de uma determinada raça não podem concorrer às vagas do concurso. Isso viola claramente qualquer noção de igualdade, porque é claramente discriminatória. Aí a Suprema Corte atua, no sentido de excluir os excessos, excluir os extremos, aquela posição política que está fora do espaço legítimo de posições políticas democráticas. Agora, se eu vejo na Constituição apenas uma única concepção, em geral a do próprio juiz, ele não é mais juiz. Ele está definindo a ideologia política que vai governar a população a partir da Constituição, a partir do seu assento na Corte. Então, qual é o papel da Corte? Proteger a Constituição, não fazer política. E o papel da Corte é defender a Constituição dos atentados contra ela, não fazer política com o pretexto de estar cumprindo a Constituição. São coisas diferentes e que precisam ser distinguidas. E me parece que essa dicotomia de tradições com os quais a gente trabalhou na exposição talvez ajude a gente a perceber a diferença entre essas duas realidades. Professor Roger. Professor Flávio, por favor. Me permita uma pergunta, porque a sua palestra foi tão boa que eu estou aqui com as ideias ainda em redemoinho, né? Como a gente costuma dizer. E eu queria Essa foi a intenção, professor Flávio. Conseguiu, viu? Conseguiu. Imagino que os colegas aqui presentes devam também estar aí com algumas percepções ainda, especialmente quando falou em lei de cotas, que para mim é algo muito sensível, mas eu queria ouvi-lo, porque a sua palestra uniu dois pontos que eu tenho analisado nos últimos dias. Eu estou lendo um livro que eu recomendo aqui para os colegas, que é do pensador Eric Voegelin, da Alemanha, que fugiu do nazismo. Em 58, ele foi para os Estados Unidos. Eu sempre fico pensando por que não vieram para o Brasil também, mas a Hannah Arendt podia ter vindo para o Brasil, por exemplo, mas foram para os Estados Unidos. E aí, em 58, ele retorna para a Alemanha. E em 1964, ele faz uma série de palestras, de conferências, e numa dessas conferências, uma dessas rodadas, né, foram várias,
ela deu origem a um livro que eu recomendo, que se chama Hitler e os Alemães, né? Do Eric Voegelin. Para quem quiser aí expandir os horizontes. E ele diz, num certo momento, que eu li na semana passada, o seguinte: o desafio mais importante não é fazer a história narrativa e dominar o passado, mas sim fazer história crítica e dominar o presente. E aí ele completa o seguinte: a responsabilidade humana começa na consciência individual e por isso Voegelin, Jaspers, Arendt rejeitam a culpa coletiva. A liberdade individual permite escolher entre agir de modo moral ou imoral. Então, é um momento em que ele foca no livre-arbítrio que todos nós temos de adotar decisões. E aqui eu já estou pensando, por exemplo, em ministros do STF. Mas, junto com esse contexto que eu acabo de colocar, eu me lembrei, eu fui advogado corporativo durante alguns anos, da indústria farmacêutica, inclusive. E eu me recordo, uma indústria americana que está aí nas manchetes nesses dias de pandemia, eu era advogado sênior da empresa e havia uma política internacional. Ela estava em 170 países. Para termos uma ideia, quando o jurídico internacional se reunia, precisava de um hotel, porque eram centenas de advogadas e advogados. Mas havia uma política racial dentro da empresa. E eu estou falando do início da década de 2000, quando eu estava lá. Então, o chefe do jurídico internacional era um advogado negro, o vice-presidente do jurídico internacional era uma advogada negra, e eu cheguei a trabalhar com eles lá na Pensilvânia durante um tempo. Mas aqui no Brasil, eu posso dizer, já faz muitos anos, que era uma farsa, porque a diretora do RH não contratava pessoas negras, não contratava pessoas deficientes. E durante a sua palestra, eu me lembrei muito disso. Coincidentemente, se vocês abrirem a Folha de São Paulo hoje, no UOL, tem lá uma manchete. Após 30 anos da lei de cotas, deficiência ainda é alvo de discriminação. E todo mês eu era intimado a ir ao Ministério do Trabalho explicar por que os poucos deficientes da companhia eram, no máximo, aqueles que tinham algum problema de audição. Ela não contratava deficiências visíveis. E isso era claro na postura individual dela. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a mim parece que a postura individual tem um papel nesse contexto que o professor colocou, não é? Da cooptação de uma versão mais autoritária da Constituição, por exemplo. Eu queria ouvi-lo, portanto, sobre se há ou não há um papel relevante das posições individuais e na importância da escolha, por exemplo, de ministros, de juízes, de governantes, né, para o legislativo. Eu gosto muito do sistema parlamentarista alemão por conta disso. Ele consegue unir a necessidade de uma coalizão de partidos de diferentes colorações com qualidades individuais do chanceler que será eleito. E me parece que dá muito certo isso, melhor até que o inglês, eu acho. Mas eu queria ouvir do professor se este papel do indivíduo, quando o Vogler diz a liberdade individual permite escolher entre agir de modo moral e imoral, e ele vai falar de Hitler e os alemães, como os alemães votaram em Hitler, essa é a tônica dessa obra-prima que eu estou lendo aqui. Eu queria ouvir um pouco sobre esse contexto, se possível. Obrigado, e desculpe a pergunta tão longa. Não, que isso, professor Flávio, eu lhe agradeço. Eu não tenho nenhuma dúvida que a questão da liberdade individual, sobretudo no caso da democracia, da liberdade de manifestação política e de opinião política, é algo relevantíssimo nesse processo. E isso guarda relação com as diversas opiniões que vão se fazer representadas na sociedade ao final. E a questão que se coloca essas diversas opiniões, como regra geral, elas são igualmente legítimas no campo democrático. Ou seja, elas disputam no campo democrático a maioria
e ao disputar a maioria, obviamente, estão disputando a implementação de sua plataforma. Então, quando nós discutimos a questão de cotas, por exemplo, e veja, eu não estou discutindo questões políticas, a gente que é a favor de cotas, a gente que é contra cotas. E essa é uma discussão política. E cá entre nós, em geral, quem é a favor de cotas é a favor por conta da ideia de igualdade, ou de uma ideia de igualdade. Quem é contra em função de uma ideia de igualdade. Por quê? Porque as pessoas têm concepções diferentes do que é a igualdade. Opiniões políticas, individuais. Umas pessoas acham que cotas faz justiça a um eventual eventual problema que um determinado grupo sofreu no passado. Outros entendem que não faz justiça, e, por exemplo, essa discussão se foi eficiente ou não foi eficiente o sistema de cotas para deficientes talvez se enquadre nesse debate. As pessoas têm posições diferentes, políticas diferentes. Às vezes a maioria vai estar com uma, às vezes a maioria vai estar com outra. Vejam, antes dessa lei mencionada no julgamento, o sistema de concurso público era paritário, porque se formou num determinado momento maioria para aprovar uma lei que estabelecia a paridade, e a partir daí não houve maioria que se contrapusesse a essa solução, até que em algum momento a composição de forças políticas representadas mudou de posicionamento e alterou a legislação, impondo um sistema de cotas. Essa é uma disputa política legítima, que tem a ver com a liberdade das pessoas de optarem por suas posições. A questão é o tribunal dizer que só existe uma posição correta. Ou seja, ele dizer que todos somos obrigados a seguir uma única posição. Ele excluir do debate político democrático essa questão e impor, tribunal, uma única solução para o caso, que é a solução que 6 pessoas pensam. Esse é o problema. Me parece, de alguma maneira, necessário se pensar numa concepção de direitos fundamentais que seja mais aberta e que reconheça que existem posições diferentes, igualmente legítimas, sobre igualdade, propriedade, vida, etc. E que a vontade individual possa, de tempos em tempos, escolher, por meio de um processo majoritário, qual é a solução adequada para aquele momento. Há, por exemplo, aqueles que defendem que o sistema de cotas ele é adequado por um tempo, e que depois de um determinado tempo ele produziu seus efeitos e a partir dali ele não é mais necessário, ou ele já não produz, ele já não é mais eficaz. Há pessoas que entendem que deve permanecer de maneira indefinida. Há pessoas que entendem que existem outras fórmulas mais eficazes de promover igualdade social, racial, enfim. Me parece que esse é um debate da política. Esse é um debate de posições políticas diferentes que se formam a partir da liberdade individual de construir suas próprias soluções, de ter suas próprias ideias. Se a Constituição impõe uma ideia, ela está naturalmente alijando do ambiente democrático soluções alternativas, ou, se a gente quiser, colocando uma exigência ainda maior, que é reformar a Constituição para impor uma solução diferente, o que necessariamente é algo extraordinário do ponto de vista do funcionamento da democracia. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Parabéns pela Eu que agradeço a apresentação. pergunta, professor Flávio. Bom, professor Roger, muito obrigado. Chegamos, né, ao tempo final, meio-dia. Só temos a agradecer, né? As manifestações dos alunos aí no chat mostram bem como sua exposição foi apreciada. Não temos palavras para agradecer, né, ter passado este período num sábado de manhã aqui conosco, apenas por amor ao direito e ao debate. E aí estão as manifestações, né? Aí estão as palavras dos nossos membros, dos alunos, membros do grupo de estudo, em agradecimento ao professor Roger. E eu já deixo aqui o convite a todos, lembrando do nosso próximo encontro.
Professor Paulo, fechou o microfone. Ótimo. Fechou o microfone. E eu já estava fazendo um convite, inclusive, a todos os alunos, lembrando do nosso próximo encontro, que será no dia 5 de junho. A exposição será do professor José Levi Melo do Amaral Júnior, nosso amigo também do professor Roger. Professor Roger, em nome do grupo, eu vou abrir a palavra também para o professor Flávio, para os nossos coordenadores adjuntos, mas eu não tenho palavras para agradecê-lo e será uma grande honra tê-lo novamente no futuro aqui conosco. Muito obrigado, professor Roger. Professor Flávio primeiro, depois eu professor Roger, também quero reiterar as palavras do Paulo. Bom, me permita chamar de Paulo, né? Porque o Paulo é um amigo pessoal. Aliás, ontem estivemos juntos na vacinação, né, Paulo? Finalmente chegou nos adolescentes essa vacinação, mas então eu quero reiterar as palavras do Paulo e é uma honra tê-lo conosco aqui. Também quero solicitar aos colegas aqui presentes, que já comecem a amadurecer os artigos, por favor. Nós precisamos publicar a nossa primeira obra. Então, o Gabriel está supervisionando isso, né, Gabriel? Com a Stephanie. Notem que nós tivemos até agora, desde o ano passado, debates de alta indagação, com especialistas colocando de forma refinada os seus pensamentos. Hoje foi mais um exemplo disso. E escolham um panorama desses para escreverem os artigos. Os artigos podem ser em conjunto. Artigos científicos têm peso, quando também escritos em conjunto, 2 ou 3 colegas. Então, isso é possível, ou individual. Mas eu peço carinhosamente, nós queremos ter essa obra já pronta para lançar no máximo no início do ano que vem. Estou certo? Paulo, Gabriel, Stephanie, me corrijam, por favor. Perfeitamente, isso seria o ideal. Quem sabe até a gente consegue fazer um lançamento presencial, né? O primeiro lançamento pós-pandemia, quem sabe? Isso, se Deus quiser, sem dúvida. Então, eu reitero esse apelo aos colegas e também vamos abrir aí no meio do ano novas entradas no grupo, mas aí é com o doutor Gabriel. Agora eu não vejo muito o Gabriel, porque ele está lá em Brasília, com o Gilmar Mendes, com os ministros, mas é ele que está cuidando disso. Professor Roger, de coração, espero revê-lo em futuros eventos que nós vamos organizar nas universidades. Esse é um grupo interuniversitário, né? São várias universidades aqui representadas. Então, realmente, foi uma grande honra e um aprendizado ouvi-lo. Muito obrigado. E um bom fim de semana. Satisfação foi minha.